Sobre a nossa revista, o nosso trimestre, esse trimestre da classe I, da classe do eu acredito que é um trimestre assim, que chamou a atenção de toda a igreja, de todos os participantes, até porque trata-se de uma epístola pouco lida, pouco se fala, pouco se lê, pouco se ministra nessa epístola, contendo apenas 15 versículos, terceira epístola de João, apenas 15 versículos, mas de uma importância tremenda, de ensinamento absurdo. Eu recomendo àqueles que têm interesse de aprender, que estudem esses 15 versículos, que vocês vão ver quantas lições nós extrairemos para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual e, por que não dizer, ministerial. Muito importante. A gente não sabe, o pastor me deu a oportunidade de dar uma lição e eu fui agraciado com 2 lições. E eu queria só ratificar algumas coisas, que a lição de número 4, eu tive o privilégio de estar passando, e o título da lição é: o verdadeiro discípulo é submisso à liderança, à sua liderança. Ou seja, a submissão é uma coisa muito difícil para os crentes nos dias de hoje. Mas o verdadeiro discípulo, o verdadeiro discípulo, ele é submisso. Quer conhecer o verdadeiro discípulo? Vê se ele é submisso à sua liderança. Se o cara não for submisso à sua liderança, então ele está faltando alguma coisa, tem que rever alguns conceitos. A primeira qualidade, ele tem que ser submisso. E aí, dentro dessa lição, nós tratamos de um tópico que é muito interessante, aliás, todos são interessantes. E o primeiro diz: erros de um discipulador. O que um discipulador não pode ter, não pode cometer, não pode ser, de maneira alguma, isso não pode passar na mente dele. O discipulador é aquele que forma discípulo, aquele que ensina, aquele que cuida do rebanho, é aquele que lidera. Então, esse é o discipulador. Quais são os erros que esse camarada não pode ter? Ou essa pessoa não pode ter? Primeiro, ele não pode ser soberbo. Segundo, não pode ter abuso de poder, ele não pode ser aquele cara autoritário, extremamente autoritário. Terceiro, ele não pode ter desequilíbrio emocional, ele tem que ser um cara com equilíbrio emocional, pastor Paulo. 100%. Imagine você ser liderado por uma pessoa que é totalmente desequilibrada. Como que fica o rebanho? Como que fica as ovelhas? Não vai, pastor? Não dá. Então esses são os erros que o discipulador não pode ter. Soberba, o camarada não pode ser soberba. Eu prefiro um ponto aqui que eu achei muito interessante. No ministério, escute isso, no ministério, não há do que se orgulhar. Ou seja, você não tem que se orgulhar pela tua posição que tu ocupa, pelo cargo que tu ocupa. Não, de maneira alguma. Não há do que se orgulhar. Porque se existe, aí está se há, esse há não deve existir. Então, se existe ou se tem dom ou talento, eles não provêm de você, eles vêm de Deus. Então, é besteira tua querer se orgulhar, certo? Então, tome essa palavra na tua vida aí. Você que está na posição elevada, está galvando posições, está subindo ministerialmente, Deus está te abençoando, hein? Baixa a bola, isso aí não vem nada de tu, isso vem de Deus, Deus que te deu. Se não fosse Deus, você não estaria aí. Então, esse é um dos erros de um discipulador, não pode ser soberbo, pelo amor de Deus. No segundo ponto dessa lição, nós aprendemos, irmãos, aqui é só uma ratificação, tá? Estou ratificando aqui do que eu passei. Se não estava aqui, então já pega uma palhinha aí. Segundo ponto, foi tratado, foi falado que a igreja tem dom. Isso aqui é simples, isso aqui é fato, isso aqui é objetivo, todo mundo sabe. Primeiro dono da igreja, o Pai. Segundo, Filho. Terceiro, Espírito Santo. Então, esse é o dono da igreja. Ao se deparar com alguém que se diz ser dono da igreja, não frequente, não fique, não permanece. Porque a igreja não é do bispo fulano, a igreja não é do apóstolo
Beltrano, não é do reverendo Paulo, a igreja não é da bispa fulana, a igreja é de Cristo, a igreja é do Senhor Jesus, a igreja é dele, a igreja é do Pai, a igreja é do Espírito Santo de Deus. Então, ponto, a igreja tem dono. Quem é o dono da igreja? Não, ficou fraco, só o Marco falou. Quem é o dono da igreja, irmãos? Ficou fraco. Agora os adolescentes realmente falam algo, né? Quem é o dono da igreja, adolescentes? Olha, fuja daqueles que dizem, na minha igreja não, na tua igreja nada. Mostra as marcas aí, cadê? O terceiro ponto foi: o discípulo segue propósitos. E aí os propósitos dos discípulos são vários. Primeiro, estruturar e fortalecer o povo, fazer a igreja avançar. Fazer a igreja avançar é muito interessante, porque é o nosso papel, é o papel da igreja, contribuir nos trabalhos desenvolvidos pelo nosso líder. Ou seja, o bom discípulo, o verdadeiro discípulo, ele está sempre disposto a fazer com que a igreja avance. Avançar como? Você tem que ajudar, você tem que se envolver. Olha, o bom discípulo que ele não se envolve com a sua liderança no sentido de evangelizar, no sentido de estar visitando, contribuindo de alguma forma para o avanço da igreja, ele sinceramente, ele está totalmente fora dos padrões bíblicos, né? Então, assim, fazer a igreja avançar é um dos nossos propósitos, os discípulos. Nós somos discípulos, tá? É o propósito da igreja. Então, visitar, evangelizar, pregar, isso tudo faz parte. Ele sinceramente, ele está totalmente fora dos padrões bíblicos, né? Então, assim, fazer a igreja avançar é um dos nossos propósitos, os discípulos. Nós somos discípulos, tá? É o propósito da igreja. Então, visitar, evangelizar, pregar, isso tudo faz parte. Então, assim, a nossa obrigação, a tua obrigação, jovem, adolescente, irmãos, irmãs, fazer a igreja avançar, é um dos propósitos. Acolher o povo e demais líderes, ou seja, tem que ser um povo acolhedor. Aqui o apóstolo João, nessa terceira epístola, ele fala de um irmão que tinha essa característica, e tinha um outro camarada lá que ele detestava isso. Aí ele dá a esse irmão, o nome desse irmão é Gaio, ele cita como exemplo de um irmão fiel, de um discípulo fiel, de um obreiro fiel, de um discípulo acolhedor, de um discípulo que está fazendo com que a obra cresça, junto para o avanço da obra. Já o camarada que ele não fazia nada disso, mas ele atrapalhava, lógico. Não ajudando a obra, você está atrapalhando. Esse sujeito era terrível. A outra lição que eu passei foi a lição de número 9, ele falou sobre o verdadeiro discípulo promove a comunhão. E aí o primeiro ponto tratava a comunhão da igreja. Eu falei que você tem que ter comunhão com o irmão. Você tem, mas primeiramente você tem que ter comunhão com Deus. Ou seja, você tem que procurar, em primeiro lugar, a sua comunhão com Deus. Porque você tendo comunhão com Deus, fica mais fácil você ter comunhão com o irmão. Você vai entender o sentido da palavra comunhão aí, quando você tem comunhão com Deus. Você vê a necessidade de você ter comunhão com o seu irmão. O seu irmão, quem é seu irmão? O irmão está do seu lado, a irmã está do seu lado, lá no seu lado você precisa ter comunhão, com a sua vizinhança você precisa ter comunhão, você precisa viver num ambiente de paz. Eu falei também que essa palavra comunhão, ela aparece na Bíblia acho que 187 vezes. 187 vezes. Então isso é para vocês verem o quanto é importante termos comunhão. E aí o primeiro ponto é a comunhão na igreja. Aí tem ali no partir do pão. Essa questão aqui no partir do pão, gente, é uma coisa muito interessante, que a gente só observa nos detalhes depois que você começa a ler, a estudar. Esse partir do pão aqui é justamente o partir do pão que está sendo passeio, o que Jesus fez horas antes de ser preso. Olha, Jesus antes de ser preso, poucas horas, não. Aquele ato ali que Jesus realizou ali foi poucos instantes de
seus momentos mais difíceis aqui na terra. Reuniu todos os discípulos. E aí fez aquele banquete. O detalhe interessante era que ali havia comunhão. Você só leva para a sua mesa, pastor Paulo, aquela pessoa que você tem comunhão. Você só marca para ir na Ravena porque você tem comunhão. É assim? Só vai na noção da pizza contigo porque você tem comunhão. E Jesus tinha comunhão com os seus discípulos. Jesus morre, os irmãos trocam a sua obra, e nós lemos lá em Atos, pastor José Maria, que como é que eu posso falar? Esse ritual, ou seja, essa mania, esse hábito, esse hábito foi adotado pelos seus discípulos, Marcos, e isso era uma coisa rotineira. Os discípulos ceavam não era de mês em mês, os discípulos ceavam não era de quinzena em quinzena, era sempre eles estavam reunidos ali, compartilhando tudo, ou seja, a missão deles era que havia uma promessa existe até hoje, que breve Jesus voltará, e nós acreditamos que breve Jesus volta. Então ali com o ciclo de união ali, eles participavam daquilo ali, crendo que amanhã Jesus volta, ou pode ser daqui a pouco. A missão deles era essa, por isso que lá ninguém tinha nada em comum, ou seja, tudo era vendido e repartido ali, com base nisso, em cima de quê? De comunhão, havia comunhão. E trazendo para os nossos dias de hoje, a gente diz que tem comunhão, mas não temos comunhão. Irmão que falta na igreja, irmão que não vem na igreja, e aí passa uma semana, você não pergunta quem é o irmão, não pergunta pelo irmão, não procura saber quem é o irmão. Isso não é comunhão. Comunhão é, o irmão Marcos não veio, o que aconteceu com o Marcos? Preciso saber o que aconteceu com o Marcos. Então, isso é comunhão. Isso é comunhão. Outra coisa, acabou o culto, o irmão sai igual um tanto flecha aí. Some no meio do mundo, o cara não dá uma parte do Senhor, o cara não cumprimenta. Então, para com isso, comunhão é você aí se preocupar ali, você sabe, se importar com o teu próximo, se importar com o teu irmão, saber como é que foi o dia dele, saber que, rapaz, olha, vamos aí, eu estou contigo, tá fraco, então vou orar contigo, vou orar contigo. Isso é comunhão. É isso, é coisa que aquele primitiva tem. Bom, tinha. Então, outra coisa também, esse detalhe, essa questão aqui do partir do pão é literalmente comer. Comunhão no partir do pão é literalmente comer. Então, eu falei também que comer é um ato sagrado, né, irmão? Olha aí, pastor André. A vida em comunhão, já falei, né? Bom, quem tem a vida em comunhão convive em comunidade, ou seja, convive mais com todo mundo. Gente que diz que tem comunhão não é conviver aí, ele precisa rever esse conceito aí. Aí tem o objetivo da comunhão, e o principal que eu achei foi, o principal objetivo é louvar a Deus. A gente tem comunhão e louva a Deus, né, irmãos? Então, assim, irmãos, é muito importante, assim, eu sou muito grato, porque eu tenho aprendido muito. Fiquei até com uma dor no coração, porque vai ficar umas 3 lições que a gente não vai ir na sala. Mas agradeço a Deus pela vida do pastor Roberto, pela vida do superintendente da escola dominical, de todos os professores, os alunos e alunas, e agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.